Marcos capítulo 4, do verso 35 ao versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. Eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Nesse trabalho que vocês estão realizando, com o título Ventos Contrários não muda decreto, e com esse texto muito interessante, muito pertinente, bastante conhecido e bastante citado nas pregações por muitos pregadores, e nós louvamos a Deus porque é a palavra de Deus ministrada que opera em nós graça, poder, autoridade, virtude. A igreja que não ministra a palavra, a igreja que não vive a palavra, que não canta a palavra, que não prega a palavra, que não ensina a palavra, que não vive a palavra, não é uma igreja que frutifica. Mas quando se tem a palavra de Deus como base, a palavra de Deus verdadeiramente operando na igreja, Deus age. De maneira que nessa noite nós vamos ser cheios do poder de Deus por causa da palavra. Vamos ser revigorados por causa da palavra. Vamos ser renovados por causa da palavra. Vamos ser cheios do poder do Espírito Santo por causa da palavra. E a palavra diz assim, verso 37: E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Talvez a sua versão esteja já se enchia de água. Se você observar, amados irmãos, nós estamos dentro de um texto que o Senhor tem uma palavra, só que eles não entenderam essa palavra. E às vezes, pastor Dagoberto, acontece isso. Nós estamos na igreja há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 6 meses, 15 anos, e não entendemos que o poder está na mão de Deus. Não entendemos que é o poder de Deus que age no meio da igreja. Não conseguimos entender. Às vezes nós fazemos coisas, falamos coisas, pensamos coisas que destoam da palavra. Falamos a palavra, mas temos medo, porque não conhecemos a palavra, ou pelo menos não entendemos o que a palavra de fato diz e age em nosso meio. Quantos de nós, muitas vezes, entramos em desespero, corremos para cá, corremos para lá, saímos sem rumo, porque não observamos o que diz a palavra. A palavra de Deus é o que norteia a vida da igreja. A palavra de Deus é que norteia a vida do crente. É a palavra de Deus que vai fazer com que você e eu entendamos que nenhum decreto do mal vai impedir, neutralizar, revogar o decreto de Deus. Não tem vento, não tem tempestade, não tem maremoto, nenhuma adversidade que vai impedir o agir de Deus em nossas vidas. Agora observe, o texto diz: passemos para a outra margem. Jesus vinha em uma sequência de ensinamentos. Se você voltar um pouquinho ao capítulo anterior, nesse capítulo ainda, aos versículos anteriores, você vai observá-lo ensinando, dando instruções sobre várias parábolas, sobre a semente, sobre o reino e assim por diante. E os discípulos andaram com Jesus, contemplaram Ele operando. Muitos deles aqui viram Jesus curar, libertar endemoniados, socorrer os aflitos. Eles viram Jesus multiplicar os pães, viram Jesus fazer maravilhas, ressuscitar mortos, limpar leprosos. Há ocasiões que ele chegava numa cidade e a cidade inteira, diz o texto, era tocada pelo poder de Deus, porque ele curava todos os enfermos. Imagina o Senhor chegar na cidade de Lorena e chegar aqui em Lorena e curar todos os enfermos que estão aqui. E assim ele fazia. Onde Jesus chegava o poder de Deus, porque ele é o poder de Deus manifestado neste mundo.
Quando você olha para o livro de Mateus, capítulo 5, e o verso de número 9, verso 8, se não me falha a memória, diz que as pessoas maravilharam de Jesus e glorificaram a Deus que dera tal poder aos homens. Qual poder é esse? É o próprio Senhor Jesus encarnado. Por que eu estou dizendo que às vezes nós não entendemos a palavra de Deus? Porque Ele diz, e quando Ele diz, acabou, de fato é lei. Às vezes nós brincamos com alguém, né? Fulano, não sei o que você falou, é lei. Mas a lei, a palavra está aqui. Quando Ele fala, de fato é lei. Ele disse, verso 35: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Passemos para a outra margem. Se Ele falou, ninguém impede. Se Ele falou, ninguém revolta. Se Ele falou, ninguém vai neutralizar o que Ele disse. Ele disse: passemos para a outra margem. Ponto, acabou. Foi Jesus que falou. Então, meu querido, fica tranquilo, a palavra de Deus é garantia, a palavra de Deus é poder. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Com a palavra eu consigo ser santo, com a palavra eu consigo ter poder, com a palavra eu consigo chegar do outro lado, porque Ele disse: passemos para o outro lado. Mas se você voltar a alguns versículos antes disso, olha comigo aqui, o versículo de número 33. E com muitas parábolas dirigia a palavra, segundo o que podia compreender, e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então ele ensinava os discípulos, eles tinham que saber que não estava ali alguém comum, como eu, por exemplo, pecador. Eles tinham que entender que, de fato, como no capítulo 16 de Mateus, João, por revelação de Deus, diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. De maneira que quando ele fala, passemos para a outra margem, acabou, é decreto. Quando ele diz, passemos para a outra margem, ninguém vai revogar isso. E ele, cansado do trabalho, porque é Deus 100%, mas também era homem 100%, deitou-se na polpa e foi descansar, e foi dormir. Cansado do trabalho, da lida, e cura aqui, liberta ali, expulsa o demônio lá, ensina para cá, e deita e dorme. E começou um grande vendaval naquele mar. Começou uma ventania grande, um vendaval muito forte. E as ondas batiam para lá e batiam para cá, e eles, os homens de Deus que estavam ali, muitos deles eram experientes em embarcações, experientes em pescaria, conheciam, sabiam como é que era, já tinham contemplado na sua caminhada, nos seus anos de trabalho, muitas tempestades, mas aquela parecia que era sobremaneira devastadora, a tal ponto que eles olhavam para o mestre dormindo, talvez um olhando para o outro, diziam: peraí, o mestre está dormindo, e esse vendaval, e essa tempestade, o barco vai afundar, vamos a pique, está enchendo de água, como é que pode ele não acordar? Como é que pode ele não estar aqui entre nós, ou melhor, não se colocar aqui entre nós, nesse meio terrível? Mas então eles vão e chamam o Senhor: mestre, não te está que pereçamos, o senhor não está vendo que vamos acabar aqui em ruínas? E eles assim: homens de pequena fé, eu não falei lá atrás, vamos passar para outra margem. Quando eu falo, é fato. Quando eu falo, está declarado. Quando eu falo, vai acontecer. Porque quando eu falo, eu assumo a honra da minha palavra. No livro de Isaías ele garante: eu sou Deus que anuncia o fim desde o princípio. Ei, a sua história está nas mãos do Senhor. A história da igreja está na mão do Senhor. A história do pregador, do pastor, da irmã, do irmão está na mão do Senhor. Ele disse: nenhuma das minhas ovelhas ninguém vai arrancar das minhas mãos, ninguém vai arrancar da mão do Pai, ninguém vai perecer, porque Ele é o cabeça da igreja, e a cabeça vence, o corpo também vence. Passemos para a outra margem. Mas o detalhe é que às vezes nós olhamos para o vendaval, olhando para a tempestade, olhando para o terremoto, para o maremoto, para o tsunami, e olhando para isso, nós imaginamos que isso é grande, e esquecemos que grande é o nosso Deus. Verdade, Deus. Cantamos às vezes: grande é o Senhor, mas na hora do aperto, esquecemos disso. Falamos que Ele é o Deus do impossível, mas na hora que a coisa aperta, esquecemos disso. Falamos que Ele é o Deus que abre as portas onde não tem, fecha e abre, ninguém fecha, e quando fecha ninguém abre. Mas na hora que a coisa aperta, nós fazemos igual os discípulos: não te dá, Senhor, que pereçamos. Ele fala assim para eles, verso 40: porque estáis tão temerosos, como que vocês ainda não têm fé?
Não viram eu agindo, não viram eu curando, não me viram expulsando demônios, não me viram ressuscitando mortos, não me viram multiplicando os pães, não me viram fazendo maravilhas terríveis. Eu não disse que nós íamos passar para o outro lado. E se eu disse, vamos passar para o outro lado, vamos passar. Vento, chega, mar, aquieta-te. E houve grande bonança. Mas às vezes, eu quero agora que você corra comigo lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Às vezes, nós fazemos isso, porque nós somos seres humanos. E há vendavais, e há ventos, e há coisas que acontecem na nossa vida, que realmente fazem nos tirar do foco de olhar para Jesus. Como Pedro, quando o Senhor estava andando sobre as águas e todos ficaram com medo no barco também, com medo, e disseram, era um fantasma. E o Senhor disse, não, sou eu. E Pedro disse assim, se és tu, no escuro, se és tu, manda que eu vá também contigo. Venha. Ele foi andando sobre as águas, mas quando ele observou o vento, ele começou a afundar. O grande problema é que nós estamos observando o vento. Eu quero te dizer, esqueça o vento, olhe para Jesus, porque ele disse, nós vamos chegar do outro lado. No capítulo 27 de Atos, no contexto, Paulo está sendo transferido para Roma, para ser julgado em Roma. Ele vai então, e o texto vai nos dar aqui algumas situações que aconteceram, porque aqui houve de fato um naufrágio onde de fato o navio foi arrebentado, as ondas arrebentaram com o navio, moeu-se tudo ali, mas Paulo, por revelação de Deus, disse para aqueles que os levaram, porque eles queriam matar os prisioneiros, e Paulo diz que ninguém que está aqui vai perecer. O barco pode até entrar em ruínas, mas ninguém que está aqui vai perecer, porque o meu Senhor disse, e quando o meu Senhor diz, é de fato decreto. Mas na embarcação das nossas vidas, às vezes, nós olhamos os ventos, e quando olhamos os ventos, esquecemos que quem é o dono do vento pode acalmar o vento. Quando olhamos para a agitação do mar, esquecemos que quem criou o mar pode acalmar o mar, porque nós somos pó e somos cinzas, nós somos falhos, nós erramos, nós às vezes vacilamos nossa fé. A minha esposa agora há pouco contou da passagem da moça, que nós a conhecemos, e eu trabalho na área da enfermagem, eu cuidei dela ali por algumas horas, quando eu peguei meu plantão ali no pronto-socorro de Cachoeira, e ela estava lúcida, orientada, estava com falta de ar, porém, ela estava ali conversando comigo, e foi para o hospital, e passou uma cirurgia que, logicamente, humanamente falando, não teria como, ou ela morreria ou ficaria vegetando, mas estava hoje cantando louvores a Deus, porque o nosso Deus é o que tem a última palavra. Diga para alguém aí, o vento pode ser contrário, mas a última palavra é do Senhor. Fala para alguém aí, o vento pode ser contrário, mas a última palavra é do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Agora vem comigo aqui para o livro de Atos 27. Olha o versículo 4. E partindo dali, fomos navegando. Eu vou correr aqui para ganhar tempo, não vou ler todos os versículos, porque vai tomar muito tempo, mas leia depois o livro de Atos, a 27 inteiro. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Repita comigo, ventos contrários. Uma vez mais, ventos contrários. Muitos ventos são contrários na nossa vida. Alguém diz assim, venha para Jesus e acabam os problemas. Venha para Jesus, você vai ficar rico. Tem lugares que pensam que a igreja é um bingo, é um cassino. Entra pobre e sai rico. Não, a igreja não é isso. A igreja é sofrer por amor a Cristo. A igreja é padecer por amor a Cristo. Eu estava no mundão e eu não tinha isso, agora na igreja é tanto vento contrário, porque no mundo você estava nas trevas, no pecado, no engano, na mentira, mas em Cristo você está vivo, e quem está vivo em Cristo incomoda as trevas, incomoda o mar, incomoda o inferno, incomoda o demônio. Claro, aí eles querem te derrotar, e às vezes ocorrem ventos contrários. Você olha para o seu ministério, meu Deus, eu cantava lá no mundão, era quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, me andava na bebedeira, na bagunça, estava lá no carnaval e nas festas, e era tudo paz nada, estava morrendo na maconha, no cigarro, na bebida, estava num caco. Mas hoje, na presença de Deus, reclama, olha os ventos contrários, olha o vento que vem aí, não olhe para o vento, olhe para o Rei da Glória, Ele é o Senhor que pode barrar o vento. Aleluia!
Paulo tinha um destino para chegar até Roma. Ele foi morto lá em Roma, mas antes disso ele pregou no navio, ele pregou na ilha de Malta, ele pregou em Roma, ele proclamou o Evangelho. O querigma é proclamação do Evangelho do reino de Jesus Cristo. Pode ser o vento contrário que for, vamos anunciar o Rei da Glória, vamos anunciar a Jesus, vamos falar que Ele é santo, que Ele é grande, que Ele é poderoso. Tira o homem do centro. Jesus é o centro da igreja, é o centro da história, é o centro do universo. Não existe ninguém maior e nem melhor do que Jesus Cristo. E o vento vai ser contrário até o momento que ele falar: aquieta-te, acalma-te, porque o meu servo e a minha serva vai chegar do outro lado, porque ele disse: passemos a outra margem. Observe comigo também ainda. Vem comigo aqui a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 4, 27, versículo 4. Porque os ventos eram contrários. Se você observar o versículo 7, diz assim: e como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. Não podíamos mais ir adiante, mas navegamos abaixo. Tomamos um rumo diferente ali, porque o vento, ele promovia dificuldade, não nos permitindo ir mais adiante, porque o vento fazia barreira, o vento fazia alguma coisa ali. Mas o tema desse congresso, ou dessa campanha, é: ventos contrários não mudam decreto. O nosso Deus, Ele disse: vamos chegar do outro lado. Se Ele disse: você vai chegar, a sua casa vai chegar, o seu esposo vai chegar, a sua família vai chegar, a saúde vai chegar, o ministério vai chegar. Quantos que estão me ouvindo aqui e depois vão vir pelo canal também, que não estão mais acreditando na chamada que Deus lhe fez? A chamada não veio do pastor, a chamada não veio do ministério, a chamada veio da presença do Deus Criador dos céus e da terra. Às vezes o vento impede de ir um pouquinho. Meu Deus do céu, eu não estou conseguindo, não vou aguentar mais, vou desistir, vou parar. E muitos param e encostam. Mas eu quero te dizer nesta noite, como servo de Deus, pecador, a minha credencial maior é esta: pecador salvo por Jesus Cristo. Essa é a minha maior credencial. Pecador lavado, redimido pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E como salvo redimido, eu quero te dizer: aleluia, o seu ministério não vai parar por vento que dificulta, por vento que se levanta, não vai parar. Agora vem comigo. Depois você lê em casa todo o texto de Atos 27, como eu disse agora há pouco. Vem no versículo de número 13. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Vento sul é um vento que engana. Tem um vento que é um vento contrário. Você está vendo? Eu não vou, eu não consigo ir. E quantos crentes são assim, dão um passo para frente e dois para trás? Eu vou para aquela igreja lá, sim, lá sim tem ordem de Deus. Lá não tem problema como tem ali na Olaria. Lá não tem problema como tem na Igreja Brasil. Lá não tem problema, meu amigo. Às vezes você é o problema que está chegando e está agitando as coisas. No livro de Jonas, capítulo 1, verso 4, diz o texto que Jonas, fugindo da direção de Deus, diz a palavra que Deus enviou um vento no mar e houve prejuízo, houve tragédia, houve perda por causa de um homem desobediente. Às vezes é você que causa a ventania, o vendaval, onde você chega, porque não obedece o pastor, não estuda a palavra, não lê a palavra, não ora, não está com nada com Cristo. Mas hoje Deus te pega, não na curva, Ele te pega na reta, porque com Deus não tem curva não, é na reta com o Senhor. Aleluia, levante a sua mão para adorar o Senhor, levante a sua mão para glorificar aquele que é digno de honra e de glória. Vai pegar na curva, vai pegar na reta, Deus fala: carga, não manda recado não. Aleluia. Pergunta para o seu vizinho aí: você é um vento que atrapalha? É por causa de você que está tendo vento? Pergunta aí. É por causa de você que está tendo uma ventania, aqueles barcos, aí perder a embarcação, vai perder tudo, é por causa de você? Aleluia. Nem que você tenha que ir por vento do peixe, Jesus vai te colocar no rumo, porque quando Deus chama, Ele garante a chamada. Aleluia.
Quando Ele chama, Ele liga. Quantas vezes eu corri? Quantas vezes eu falei, não vou mais, não vou. Tá lá eu pregando de novo. Mas daqui a pouco não vai. Ele só fala para mim assim: quem manda sou eu. É Deus que reina, que vive com poder. Você pode aplaudir a Ele. Esse Deus que é rico em glória, majestade, poder e autoridade. Aleluia. Fala para o teu vizinho: pega até a embarcação, mas não perde o profeta. Fala para ela: pega até a embarcação, mas não vai perder o profeta. Aleluia. Vem comigo. E soprando o vento sul, ele é enganoso. O vento sul, está tudo calmo agora, está tudo bem, parece que não vai ter mais nada, está tranquilo, vou chegar daqui a pouco. Você olha para cá, não, para de orar, para de buscar a Deus, para de vir aos cultos, vem no culto todo dia. Oh pastor, que hoje tem culto? Tem culto hoje? Tem. Hoje na casa da Mandoquinha, vai na casa da Mandoquinha. Hoje tem culto aonde? Mas não tem não, mas vamos fazer um culto hoje, porque está ali no, o vento está sul, está suave, não, está suave, está tranquilo, não quero mais orar. Escola dominical, Bíblia jamais. Oração na casa do capaz. Ir lá para fazer de jeito nenhum. Toma cuidado com o vento sul, que parece que não tem perigo algum. Certa vez eu ouvi uma frase do pastor: se você se consagra hoje, se consagre amanhã também. Porque o inimigo não tem pressa, ele espera. Você ora, jejua, consagra, está buscando a Deus hoje, ele não consegue pressa. O dia que você baixar a guarda, ele te acerta, porque não tem pressa. Não tem pressa. Não tem pressa. Mas a palavra também diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Cuidado com o vento contrário. Você fica atento com o vento contrário. Mas o vento sul, suave, brando, dá para chegar. Eu acho que nós já chegamos onde tem que chegar. Olha para o teu vizinho, vai, olha para ela. Falta um pouquinho de tempo, aguenta aí, fala para ela. Falta pouco tempo, aguenta aí. Breve Jesus voltará, breve vai tocar a trombeta, e o Rei da Glória vai raiar nas nuvens e vai chamar a sua igreja e vai dizer para o seu povo: vinde benditos de meu Pai. Aleluia. Aleluia. Verso 14 agora. Vem comigo. Mas não muito depois daquele vento sul, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Um pé de vento, um tufão de vento, algumas versões, chamado, repita comigo, Euroaquilão. Mais uma vez. Esse vento era um vento que vinha do norte e também do leste, somava as suas forças o vento leste, nordeste. E esse vento vinha ali por causa das ondas de ar frio e ar quente, aquelas massas que tem de ar, ele causava então este vendaval, esse tufão terrível, e deu contra a embarcação, e esse vento terrível. E é isso que muitas vezes acontece com a igreja, é isso que acontece com o pastor, é isso que acontece com o pregador, é isso que acontece às vezes na sua casa, no seu lar, e você não está entendendo que esse vento chamado Euroaquilão, ele não é só um vento contrário, não é um vento sul que engana, mas é um vento que vem para trazer assim um transtorno terrível, um transtorno tremendo, assim como lá no livro de Marcos 4, que nós lemos, que é o tema desse trabalho. E às vezes nós esquecemos que quem está no barco é poderoso para acalmar o vento e acalmar o barco. Esquecemos que ele pode estar dormindo como homem, mas desperta e acorda como Deus. Ele pensava como acordar o homem, mas acordaram Deus. Olha, vocês não me conhecem, por que vocês não têm fé? Não aprenderam nada ainda, não me viram agindo ainda. Olha o que eu vou fazer: vento, chega, mar, acalma. E houve grande bonança. Olha aí, Jesus. Deus vai trazer bonança na casa de alguém aqui para a honra do seu santo nome. Deus vai trazer bonança para a minha vida, para a sua vida, para a honra e a glória do seu nome. Você acredita nisso? Crê mesmo? Então tem uma salva de palmas para Jesus bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos mesmo. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja aquele que é, que era e que há de vir.
e o versículo, capítulo 27, melhor dizendo, e o versículo 29. Atos mesmo, 27, verso 29. Quando ele, o Aquilão, veio, mas veio para arrebentar mesmo. Olha o que eles fizeram. E temendo ir dar em alguns lugares rochosos, porque eles vinham medindo, lançavam um plumo para medir a profundidade que estavam, para não encalharem. E temendo ir dar em alguns lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Repita comigo: 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Ou seja, era noite. E o choro, aleluia. Já entendeu, né? Você já entendeu, né? Aleluia, você já entendeu, né? Só quem entendeu, deixa eu ver. Só quem já entendeu, deixa eu ver. Aleluia. E lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. O choro pode durar uma noite, Salmo 30, verso 5. Mas pela manhã a alegria vai chegar. Pela manhã vai chegar o regozijo. Pela manhã. Observe, 4 âncoras. Repita comigo: oração. Está fraco. Oração. Jejum. Santificação. E palavra. 4 âncoras. Porque o navio, se fosse só uma, ia ficar, como nós falamos aqui, né? Rodopiando. Se fosse 2 só na frente, ia ficar penso do mesmo jeito. Se fosse uma cauda lá, também ia ficar penso. Porque 4 âncoras para fixar e para dar equilíbrio e nivelar. Tem crente que ora, mas não santifica. Tem crente que santifica, mas não busca a palavra. Alguns até observam a palavra, mas não vigiam com a sua vida, não oram, não consagram e assim por diante. Para que eu tenha uma vida equilibrada e a minha embarcação, por mais que ela seja açoitada, ela tenha nível e equilíbrio. 2 Pedro 3, 18 diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento. Ou seja, equilíbrio. Tem pessoa que tem muita graça, busca Deus, olha aquela coisa toda, mas não tem conhecimento. Ele fica fanático. E tem aquele que, nesse desequilíbrio, ele busca muito e fica formalmente. Não tem esse equilíbrio de graça e conhecimento. Ele busca conhecimento, mas fica muito formal. Não, pode, não sei o que. Mas o texto nos informa a buscarmos graça e conhecimento para termos equilíbrio. E a embarcação que vai ser açoitada, ela precisa de 4 âncoras, por causa desses ventos que eu falei. Inclusive o mais forte deles, o euro, Aquilão, precisa de oração, de jejum, de santificação e de palavra. Se eu tenho oração na minha vida, ela vai ser pautada com poder. Se eu consagro, quando eu falo jejum, não é só deixar de comer, é consagrar, viver para Deus, santificar, separar-se para Deus. Eu poderia colocar fé, mas tudo isso daqui, se não tiver fé, não tem sentido, porque a palavra nos informa que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você tem oração, consagração, santificação e a palavra de Deus, a sua embarcação, ela pode até balançar, mas o Senhor garante que você vai chegar no ponto desejado. Volte comigo agora lá para o livro de Marcos, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos capítulo 4. Agora eu quero que você veja comigo o versículo 40. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes ainda fé? Como é que você está na igreja há tanto tempo e ainda não acredita que Ele possa fazer? Como é que você serve a Deus, diz que Ele é grande, lê a palavra, lê o Salmo 23, o 91, o não sei qual, e você tem ainda essa dúvida? Como que você ainda não tem fé? Mas eu tinha fé, fulano morreu, e ele morreu, e o que aconteceu com ele? Servindo a Deus, está diante do Rei da Glória. Ah, onde estava Deus que minha mãe morreu? Eu vou desviar porque minha mãe morreu, e isso não está certo. Quem disse que não está certo? Ele é o dono da vida. Ele deu e tomou, ele levou a hora que Ele quis. Está em Cristo Jesus. Fique tranquilo, naquele grande dia, quando Ele voltar, ela vai ressuscitar em corpo de glória, e nós estaremos eternamente servindo ao Senhor.
Como é que você ainda não tem fé contemplando este Deus dessa maneira, dessa forma? Como não tens fé ainda? Pergunta para o seu vizinho aí. Como é que você não tem fé ainda nesse Deus grande? Pergunta para ela. Como é que você não acredita nesse Deus que faz maravilhas? Como é que você não está acreditando? Eu creio, mas quando a coisa aperta, você corre e pula do barco. Não. Olha comigo Romanos, capítulo 5. Vamos lá. Romanos, estou encerrando já. Romanos 5, 3 e 4. Romanos 5, 3 e 4. Vamos ler tudo que tem aqui. E não, vou ler 2, 3 e 4. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ouviram para ele, produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, a esperança, um ciclo também, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Certo? Uma coisa puxa a outra. Nós gloriamos na tribulação. É coisa de crente, é coisa de louco. Como é que você vai gloriar na tribulação? Não estou falando aquela coisa que você colhe, você pega com a sua mão, que tem crente, pai, me livra. Não, você foi lá, você caçou, você fez uma arruaça, desobedeceu, aí vem a colheita. E a colheita é mais do que o plantio. É verdade, Jesus. Você planta um grãozinho de milho, um grãozinho, nasce vários pés com várias espigas, cada espiga com um monte de outros grãozinhos. O que você está plantando, a colheita vai ser maior. Não esqueça disso. Tanto para coisas boas quanto para ruins. Verdade. E agora observe. Nos gloriamos nas tribulações. Porque a tribulação produz paciência. Quantas vezes você e eu já temos uma caminhada com Deus? Por causa da tribulação, nós vimos Deus agir. Tem coisa que age rapidinho. Tem coisa que demora. Ao nosso tempo, é claro. Demora. Ai Deus, como o Senhor está demorando? É no tempo dele. Não é a canção que nós cantamos? Se ele fizer é Deus, se não fizer também é Deus. Agora nessa hora da tribulação, do vendaval, do eulaquilão, nós vamos gloriar nas tribulações. Porque a tribulação produz paciência. Está vendo por que você tem mais paciência? Por causa da luta. E a paciência produz experiência. Opa, olha que ponto interessante. A paciência, a tribulação produz paciência, a paciência e experiência. Ou seja, eu vi Deus agir aquela vez, certamente Ele vai agir de novo. Eu vi Deus mudar aquela situação, certamente Ele vai mudar de novo. Eu vi Ele operar e manifestar a sua graça, a sua glória, certamente vai de novo. Já tem experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Eu lhe convido a ficar de pé, com a licença do ministério. E nesse momento, eu quero que você observe o versículo de número 41, que diz assim: e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: espera aí, falta temor no meio da igreja. Quando Deus age, uma vez eu estava me preparando um sermão, está no meu canal, chama-se Sacerdócio Real. Na conclusão, eu nunca tinha visto aquilo, não foi uma nova revelação. As pessoas erroneamente dizem: a palavra de Deus se renova a cada manhã. Não, o que diz a Bíblia que se renova a cada manhã são a misericórdia de Deus, dando uma palavra de que a sua misericórdia é grande, é imensa. A palavra de Deus é plena e absoluta, e a igreja não rege a palavra que rege a igreja. E quando eu estava preparando aquele sermão, no finalzinho Deus me deu uma direção. Depois você ouve lá no canal Sacerdócio Real. Meu Deus, eu baixei no chão, pus a boca no pó e comecei a adorar a Deus e glorificar, de temor de Deus, pegar um traste de pecado como eu sou, que eu sei o tanto de pecado que eu tenho, que tive, né, claro, na presença de Deus, e que eu sou. E Ele me limpou, me restaurou, me redimiu, me colocou na sua presença, me justificou,
e eu tenho toda e plena certeza que quando a trombeta soar, se eu estiver vivo, depois que os mortos ressuscitarem em corpo de glória, também serei transformado em corpo de glória. Se eu estiver morto, serei ressuscitado em corpo de glória e subiremos à presença do Senhor. Glória a Deus. Por causa da palavra de Deus. E quando Ele dá a sua palavra, houve temor no meio deles. Será que hoje, por causa dessa palavra, vai surgir, vai brotar temor no seu coração? Será que alguém aqui hoje vai temer a Deus mais do que antes de entrar aqui? Será que de verdade você vai temer a Deus mais do que você temia antes de entrar aqui? Se é que temia. Observe comigo. Eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Talvez você esteja caminhando 10, 15 anos e não conhece ainda. Talvez você não saiba quem é esse que está no barco, e o barco não vai afundar. Talvez você não saiba quem é este ainda de fato e de verdade, que acalma o vento, que acalma a tempestade. Quem é este? Se você olhar para o livro de João 8,48, Jesus diz que ele é maior do que Abraão. Em Mateus 12,42, ele é maior do que Salomão. Em Mateus 12 também diz a palavra que ele é maior do que o templo. Também em João 4 ele é maior do que Jacó, que deu aquele poço para aquela mulher samaritana, para os samaritanos. Quem é este? Segure a mão do seu vizinho aí e levante ela bem alto. Quem é este que pega o pecador e coloca para pregar a sua palavra? Quem é este que restaura o casamento? Quem é este que restaura a saúde? Quem é este que pegou aquela mulher que foi citada agora há pouco aqui, que estava no UTI, entubada e foi extubada para a glória de Deus, e quando foi visitar lá hoje o seu marido, a encontrou louvando a Deus? Quem é este que faz isso? Eu quero te dizer, este é Jesus Cristo, o Rei da Glória. Este é Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Este é Jesus Cristo que perdoa o pecado. Este é Jesus Cristo, Deus Filho encarnado. Este é Jesus Cristo Todo-Poderoso. Se você acredita nesse Deus, abra a sua boca e glorifica Ele. E diga: este é o meu Deus. 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 Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem é este? Este é o Rei da Glória.